Vamos lá conversar um pouquinho sobre a importância de você entender e conhecer sobre os 5 tipos de traços de caráter. Essa é uma definição que foi desenvolvida por Reich, um psicólogo lá da época do Freud, do Jung, e hoje está sendo bem disseminada pelo Corpo Explica, uma escola muito bacana que trouxe essa informação com uma linguagem bem facilitada para que você entenda e compreenda, né, como você funciona, como o seu corpo, o formato do seu corpo pode dizer como é que a sua mente funciona, como o formato do seu corpo pode te mostrar quais recursos você tem para lidar com a vida, seja ele a criatividade, seja ele o controle, seja ele a força, seja ele a agilidade, seja ele a capacidade de negociar, de articular bons negócios. E você vai conhecer também quais são as suas necessidades, quais são as necessidades que você tem que atender para que esses traços te tragam esses recursos que eu disse e não sejam colocados na dor existencial, porque esses traços são formados durante um momento de dor na infância. Cada um desses traços é formado em um momento específico, que é correspondente ao desenvolvimento da criança, que corresponde ao processo de mielinização da coluna vertebral. E esse período vai desde a gestação até os 5 anos de idade. Então, se você teve uma dor muito grande durante a gestação, você vai desenvolver um tipo de traço, você vai ter um tipo de corpo, um tipo de cabeça, um tipo de mente. Se você teve uma dor ali durante o processo de amamentação, será outro traço. Se foi na época que você começou a andar, já são outros. Né? Na época do desfraude, já são outros. E no final do processo da infância, se você teve um trauma ali, já vai também desenvolver outro traço de caráter. Então, se você teve, todos nós passamos por todos esses períodos de gestação, amamentação, andar, desfraldar e começar a relacionar com as outras pessoas. Então, muitas vezes nós sentimos dor em vários momentos desse, né? Outras pessoas sentiram mais dor num momento e menos na outra, e isso vai definir o quanto você tem de cada um desses traços de caráter, né? O quanto você tem depende de uma ferramenta, uma análise que tem que ser feita através do seu corpo, seu rosto, seus olhos, seu tronco, né? O seu quadril e as suas pernas vão dizer quanto você tem de cada um desses traços. Mas você pode já ter uma ideia de quais são os picos, quais são os maiores traços, porque você vai conseguir identificar no seu corpo. E é importantíssimo você conhecer isso, porque se você sabe qual é o seu traço, você sabe qual é o seu maior recurso. Se você sabe qual é o seu traço, você sabe qual é a sua maior dor. E quando aquela dor for repetida na vida adulta, você vai entender por que dói tanto. Porque você revive uma dor que é existencial, não é uma dor circunstancial. Se eu sou oral e sou abandonada no altar, aquilo é capaz de me matar, porque é a minha dor existencial do meu abandono. E se eu compreender isso, eu consigo dar para mim o que eu preciso para sair daquela dor o mais rápido possível. Porque se você conhece os seus traços, você vai conhecer quais são as necessidades que esse traço tem, que se você não atender, você vai entrar na dor. Então, se você conhece o seu traço, você pode conhecer a necessidade dele, atender essa necessidade dele para que ele te entregue o recurso, a força, né? A qualidade que ele trouxe junto com ele. Que cada traço tem a sua dor e tem o seu recurso. E como é que isso funciona dentro da gente? Tem um desenho, se você não assistiu, assista, chama Divertidamente. Lá mostra exatamente como funcionam os traços de caráter. No começo do desenho, sempre a alegria está no comando, né? E a alegria, aqui na nossa análise pelo perfil do Reich, ele é a psicopata. Então, desde que a Riley nasceu, ela tem um forte perfil de psicopata e ela está no controle o tempo todo. Só a Riley opera a mesa de controle, só a alegria opera a mesa de comando ali, só ela fica ali. Até o momento em que acontece uma mudança.
Eles mudam de cidade, vão para uma cidade diferente, a Harley perde os amigos, ela perde a escola. E ali a tristeza tenta assumir o comando, mas a alegria não permite que ela assuma o comando. Ela faz de tudo para que a tristeza não toque em nada, porque ela vai, conforme a tristeza vai se aproximando, as memórias que eram sempre felizes, alegres, acabam ficando mais tristes, porque ela sabe que ela não vai mais viver aquilo, ela não vai mais ver as amigas dela, ela não vai mais para a mesma escola, ela não vai mais fazer as coisas que ela fazia na outra cidade. E a alegria tanto fez que sumiram a alegria e a tristeza, e ficou no comando quem? Ficou a raiva, ficou o medo e ficou o nojo, que ali para nós é o masoquista, o esquizoide e a rígida. E eles fazem o maior bagunça na cabeça da Riley, né? Até chegar ao ponto dela fugir de casa, sozinha, de trem. Ali não lembro se tem a idade da menina, mas ela devia ter saído da primeira infância. Então você imagina isso acontecendo dentro da gente. Nós temos um traço que é maior e ele fica mais tempo no comando. Mas dependendo da situação, se é uma situação em que agora não dá mais para eu fingir que tá tudo bem, maravilhoso, agora tá na hora de eu sentar aqui, chorar, olhar para isso, sentir essa dor que eu tô sentindo, olhar para esse momento que eu tô olhando, pensar, me comunicar, falar para as pessoas que tá doendo, falar que eu tô precisando de alguma coisa. Eu preciso permitir que a tristeza, no caso a oral, entre no jogo e ela seja ouvida e seja atendida. E a oral precisa de carinho, precisa de afeto, precisa ser ouvida, precisa de pessoas, precisa de amigos. Se eu não der isso para ela, ela vai me colocar na dor. E quando a oral entra na dor, o que ela faz? Ela paralisa, ela para, ela não faz nada, ela se joga na cama, fica chorando, reclamando e não faz mais nada. Então você vai descobrindo quais são os seus recursos e vai entendendo o que é que está faltando. Cada hora o que você tem que dar para cada um deles, para que eles te deem o melhor de você. E você vai entender também como o seu filho funciona, como o seu marido funciona. Então se você olha para o corpo do seu filho e você vê que ele é diferente do seu, se você olha para o corpo do seu marido e você vê que ele é diferente do seu, você já começa a ver que vocês funcionam diferente, vocês veem a vida diferente. Se um é mais quadradinho, ele tende a ser mais devagar, ele tende a fazer uma coisa de cada vez, ele tende a precisar de segurança para conseguir agir. Se o outro é mais gordinho, ele gosta de abraço, gosta de beijo, gosta de colo. Se o outro é mais magrinho, ele gosta de ficar sozinho, ele não gosta de abraço, ele não gosta de beijo, não me toque. Né? Tem aquele que joga bola, que faz natação, que faz tudo ao mesmo tempo e nunca se cansa, e tá sempre competindo, e tá sempre brigando, e tá sempre fazendo. É o funcionamento dele. Então, você entendendo isso, você vai conhecer e vai amar o seu filho por ser diferente de você, porque ele tem recursos que talvez você não tenha. Né? Ele tem uma forma de ver a vida que talvez seja diferente da sua, e tá tudo bem, porque cada um de nós é o que precisa ser, né? Cada um de nós é o melhor que a gente desenvolve, né, os traços de caráter para nos ajudar a enfrentar a vida de acordo com a forma que a gente vê. Então, se eu sou mais oral, é melhor para mim que eu seja oral, porque assim, para mim, eu vou enfrentar a vida de uma forma melhor, né? Não adianta eu querer matar minha oral. Quanto mais eu quiser esconder um traço meu, quanto mais eu não aceitar que eu tenho aquele traço, quanto mais eu não atender aquele traço, mais ele vai me colocar na dor. E mais eu vou deixar de conquistar a vida que eu quero, de ser feliz, porque quando eu coloco um traço na dor, ele sabota toda a minha vida. Né? Ele vai me paralisar, ele vai chantagear e manipular as pessoas, ele vai explodir com qualquer um na rua, ele vai se trancar no quarto, não vai ver ninguém, não vai falar ninguém, não vai produzir nada, não vai fazer nada, é capaz de se matar. Então, cada traço, ele tem um jeito de viver a dor dele. Se você não aprender a conhecer e atender, você vai viver na dor. E se você viver na dor, você não vai poder usar os recursos incríveis que eles têm. Então, aprendendo a lidar um com o outro. E como a gente tem mais de um,
ainda tem essa questão, né? Porque se eu sou rígida, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser boa, aí eu vou matando a minha oral, eu vou matando a minha oral, eu vou matando a minha oral, até que chega uma hora que minha oral não aguenta e chora, e grita, e se deprime e tranca. Então, a gente tem que entender que tem traços que tem, todos os traços têm compatibilidades e tem diferenças entre si. Então, uma hora eu tenho que atender minha rígida, ficar mais bonita, mais elegante e mais produzida. Uma hora eu tenho que atender minha oral e estar mais confortável, mais tranquila, mais relaxada. Porque senão uma esmaga a outra e a hora que você vê, você colocou uma grande parte sua na dor, que vai te trazer um prejuízo. Então você vai ter que aprender a lidar com essas diferenças também dos traços que você tem. E isso eu garanto para você que traz uma facilidade de formas de você sair dos conflitos, de você reconhecer aquela dor e trabalhar aquela dor e atender aquilo e sair o mais rápido possível dos problemas. Porque a vida tem momentos bons e momentos não tão bons, né? Nunca vai ser sempre um mar de flores. Mas quanto mais você colocar os seus traços no recurso, mais chance de viver uma vida incrível sem dor você tem. Então, se você aprender a entender as necessidades e conhecer cada um deles e colocá-las sempre no recurso, você tem muitas chances de ter uma vida incrível e respeitando as diferenças das pessoas, entendendo porque elas agem diferente de você, não se magoando com tudo isso, né? Não se punindo nem se sofrendo à toa, né? Então, o autoconhecimento, conhecer os traços de caráter vai te ajudar muito a sair da dor e viver no recurso, né? Que essa é a oportunidade. Então, agora nos próximos vídeos eu vou entrar especificamente sobre cada traço de caráter, explicar para vocês um pouquinho e no final eu mostro como descobrir, né, quanto você tem de cada traço, quais são as necessidades que você precisa atender de cada um, as diferenças, as semelhanças. A gente vai falando sobre isso nessa série de vídeos, tá bom? Até mais!